Bom, gente, muito boa noite, né? Esse é o projeto Casa Vazia, que foi contemplado pelo edital Retomada Cultural 2, da SESEC, Rio de Janeiro. Nós fizemos uma apresentação presencial no Paço Imperial, no dia 11 de fevereiro, não, desculpa, 14, no dia 14 de fevereiro, uma apresentação que teve intérprete de Libras, com o Jadson Abraão. Após a apresentação, nós tivemos também um bate-papo com o historiador Gabriel Siqueira, que estará conosco hoje novamente. Eu vou apresentar a equipe do projeto, né? A dramaturgia é do dramaturgo Jorge Loraço. A Bruna Cristine foi a assistente de dramaturgia. E o elenco é composto pela Ana Carolina Prego Moura, li todo o nome da Ana. Ana Moura, a Carla Guidati, Lucas Gouveia, Nádia Bittencourt, Ilma Purinã. Eu sou a diretora dessa leitura, Daniela Martins Farias, e a produção é da Notórias Produções. Bom, então é isso. Muito obrigada pela presença e nós vamos começar a leitura. Casa Vazia, espaço e tempo. Um edifício tombado, por exemplo, o Paço Imperial, no Rio de Janeiro, no ano do bicentenário da Independência. Figuras. Um visitante. Uma visitante. Uma conservadora. Galdino, um carregador. Cleonice, uma quitandeira. Prólogo. Coro dos pombos papagaios. Plantão jornalístico Brasil 200 anos. Aqui são outros 500. No próximo bloco... Denúncia. Moleques pretos e adultos de sua tribo invadem BRT e ocupam todos os lugares. Mas antes, a propaganda. Chacotas. Você já experimentou chacotas? Um novo chá da linha Esker White. Com chacotas, você pode chamar aquele seu amigo indígena, preto ou até mesmo branco para tomar aquele chá. Chacota mudou a minha vida. Hoje eu tomo chás e incluo mais diversidade na minha rotina, principalmente no horário da tarde. Não só isso, né, Luzia? Com chacota, hoje somos pessoas melhores e reparamos os erros dos nossos ancestrais. Somos netos daqueles que colocaram fogo. Mas também somos os mesmos que apagamos. Chá, 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 chacota. Plantão jornalístico. Denúncia. Moleques pretos e adultos de sua tribo invadem BRT e ocupam todos os lugares. Usuários brancos da linha reclamam não ter onde sentar e exigem a instalação de grades e catraca para garantir a segurança no local. Pelo menos dessa vez não pediram intervenção militar, mas foram se manifestar em frente aos quartéis da cidade. Inacreditável. Hoje começa no BRT, amanhã com certeza estarão ocupando cadeiras públicas no Senado e na academia. E por falar em academia, o jornalista Cepé Guarani vai falar um pouquinho com a gente sobre a situação do Pindorama. Aqui, negros ocupam academias a céu aberto, exibindo seus portes verdadeiramente atléticos, e geram tumulto na cidade. Demais moradores pedem intervenção do poder público, alegando possível organização musculada na cidade. Cepé. É de fato um perigo negros exercitando todos os seus músculos, ainda mais agora, quando portar armas de fogo é direito de todos. Brasil 200 anos. Aqui são outros 500. Cena 1. Os visitantes passeiam pelo Rio de Janeiro, nas vésperas do Carnaval. A porta do Paço Imperial.
Os pombos não fazem mal a ninguém, só atacam as estátuas. Vem cá, tente dar um pouco de pão para os bichinhos, vai ver que eles não fazem mal. Por amor da santa, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui não tem bloco. Veja bem, nós estamos olhando essa estátua de Dom Pedro I aqui, em plena Praça Tiradentes, entre as ruas Visconde do Rio Branco e Constituição, bem no centro da cidade. Um privilégio. A estátua mais antiga da capital fluminense, em homenagem ao imperador e à Constituição que ele nos deixou. Erguida nesta, que era então Praça da Constituição e é a atual Praça Tiradentes. Estamos aqui prestando homenagem a caminho do Paço Imperial, residência dos governadores da capitania, casa de despachos de Dom João VI e dos imperadores do Brasil. Podemos ir embora, por favor? Olha ele dizendo, fico. Você não está escutando? Diga ao povo que fico. E agora está gritando, é igualzinho como no Ipiranga. A criptococose é responsável por 200 mil mortes todos os anos. Criptococose? São dados da Fundação Oswaldo Cruz. 200 mil óbitos. Você já viu como os pombos pintaram essa estátua de branco? Passando ontem pela Avenida Oswaldo Cruz, no bairro do Flamengo, eu fiquei me perguntando se existe uma estátua dele no Rio, o Oswaldo Cruz. Eu pesquisei e existe, mas no bairro de Botafogo, na Praça Nicarágua. Esse lugar está infestado de pombos. E essas roupas dos sem-teto secando nos monumentos. Você viu? Aqueles jovens na praia que se embolaram na areia? Toda a gente morrendo de medo, os corpos brancos se afastando. Mais um menino preto foi preso. Você não ouviu que um dos jovens teria roubado um celular? Na real, não se sabe ao certo o que aconteceu. E toda essa gente dormindo ao lado, em cima dos pombos. Vamos no Paço. Lá não tem pombos e nem criptococose. Não tem mais estátua no caminho, tem? É emocionante. Foi no Paço que Dom Pedro I anunciou a sua decisão de não deixar o Brasil frente às ordens que recebia para voltar a Lisboa. Já sei! Antes faremos um desvio para conhecer as históricas Rua Araújo Porto Alegre e Rua Debré. Cleonice, uma quitandeira, passa com seu tabuleiro de cocada. Seu braço está adornado de pulseiras que fazem barulho. A Rua Debré está fechada. Acabei de tentar passar por lá e eu não consegui. Que pena. A visitante 2 come com os olhos o tabuleiro de doces de Cleonice. Mas o que pode ter acontecido? Um buraco se abriu. Aonde? No chão da Rua Debré. Deve ser fruto dessa revitalização mal feita do centro da cidade. Fica belo, mas mal construído. Um buraco enorme, enorme. Engoliu até um carro forte. Mas não houve feridos. Graças a Deus. Que triste. Bom, vamos dar a volta e ir direto ao Paço. Acabei de sair de lá. A exposição está como nunca se viu antes. E as cocadas foram muito bem recebidas. Eu amo cocada. Quanto é? Não está à venda. Eu achei que... São uma encomenda. Algumas eu deixei no Paço. E essas vão para o museu. Estão com uma cara muito boa. Enfim, muito obrigado pela informação. Obrigada. Vamos tentar encontrar na exposição um quadro famoso que foi pintado pelo nosso bisavô, Debré. O nome da Rua do Buraco? A rua é uma homenagem a ele. Que bom, que bom. Nossa, que bom. O Paço é um lugar para se encontrar essas obras, né? Nossa, agora me deu vontade de cocada. Vai passar. Os visitantes caminham para a entrada. Dentro do Paço, conservadora faz um inventário.
Temos 6 moedas de 12.800 réis em ouro, cunhadas com a efígie do rei, as armas do Reino Unido e a legenda João VI, por graça de Deus, rei de Portugal, Brasil e Algarves. Conferem? Desenhos, retrato, copo, leque, cartas, vestido da coroação, colar, juramento à Constituição, mecha de cabelo e brincos de Dona Leopoldina. Galdino, tem tudo de Dona Leopoldina? Verificando. Já com um pé na porta, os visitantes. Brasil, 200 anos. Aqui são outros 500. A data já passou. Assim a gente não paga. Já não deve ter nada. Veja, estão transportando tudo. Sempre tem alguma coisa para ver. A mulher da cocada viu... Moço, para a exposição da Independência é por aqui, certo? Mas já encerrou. Mas a gente pode entrar assim mesmo? Pode, mas já não tem nada aqui dentro. Pergunte na bilheteria. Mas dá para ver alguma coisa? A gente queria ver o retrato do... É de quem mesmo, hein? É de Dom Pedro. Dá para ver as paredes, moça. Também tem história. E a porta estava fechada. Estava só encostada. Cena 2. Os visitantes entram no edifício. Não tem ninguém. Aclamação de Dom Pedro. Dom Pedro! Dom Pedro! Onde você está vendo isso? Aqui. Onde? Deixaram as legendas. Debré. Você consegue ler essas letrinhas? Desembarque da Imperatriz Dona Leopoldina, 1818. Bem-vinda, Imperatriz! Oh, Leopoldina! 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 E aqui, o casamento de Dom Pedro e Dona Amélia, 1829. Eu vos declaro marido e mulher. Amélia, eu te amo. Cabra gente brasileira do gentil da Guiné e deixou as 5 chagas pelos ramos de café e deixou as 5 chagas pelos ramos de café que deixou as 5 chagas pelos ramos de café. Ele está cantando o hino, mas... Coroação de Dom Pedro I, 1824. Coração de Dom Pedro? Coroação. Escravas negras de diferentes nações, 1834, 1839, litografia sobre o papel de Jean-Baptiste Debré. Parece ser a sala do Debré. Então esse aqui é o tal do Pátio dos Arqueiros. É archeiro. Mas se pronuncia arqueiro. O correto é falar como era antigamente, archeiro. Eram os soldados do paço, a guarda real que protegia e que carregava uma espécie de lança chamada archa, semelhante a uma alabarda. Por isso o nome, archeiro. Alabarda. E aqui está a janela do dia do fico. Só pelo bem de todos, felicidade geral da nação, viva o povo do fico. A janela do dia do fico é essa. Só pelo bem de todos, felicidade geral da nação, viva o povo do fico. O povo do fico. O que é isso? Eu acho que é a maçaneta da janela. Podiam ter botado de volta. É o consolo de Leopoldina. Está escrito, veja. Não pode mexer nas peças, senhora, por favor. Desculpe.
Mas então é mesmo... Eu acho que conceberam Dom Pedro nesse dia, tamanha alegria. O marido de Dona Leopoldina é o Dom Pedro, Sim, eu quero dizer Dom Pedro, o filho. que é Dom Pedro I. Esse é o avô. Não, o avô era João. De Dom Pedro, filho ou pai? Ah, deve estar escrito em algum lugar. Não tem uma árvore genealógica nesse lugar? Ah, achei! Ó, um jantar brasileiro. Jean-Baptiste Debré, aquarela sobre papel, 16 por 22 centímetros, Rio de Janeiro, 1827. Levaram também. Galdino passa com 2 fotos enormes. Moço, qual dessas janelas é do dia do filho? Tanto faz. E essa foto aí é de quê? Essa é a primeira foto tirada na América do Sul. É aqui mesmo, no Paço Imperial. A foto foi tirada no dia 17 de janeiro de 1840, por Luiz Conde, capelão do navio Escola Francesa Oriental. Não tem nada aqui que seja do Brasil. Ou melhor, do que existia antes de ser o Brasil. E essa outra é a foto do dia da Lei Áurea, não é? Se você sabe por que pergunta. Quanto pombo! Você vê agora como o pombo é uma coisa boa. Teve uma largada de pombos brancos magnífica nesse dia. Ah, joga isso para lá. Não, mas é só uma foto. Você vai ter fobia de pombo em foto? Ô, senhor, me desculpe, mas eu preciso levar isso agora. Vocês estão levando algumas peças para restauro, é? Essas peças vão ser devolvidas à origem. Tem coisas novas chegando? Não. Essa casa vai ficar vazia. Vai tudo de volta, com o coração. Ah, vai ter coroação? Não, senhora. Junto com o coração de Dom Pedro, vão ser enviadas essas peças todas. Ah, para Portugal? País filha da puta. Esse aqui já foi, né? Um jantar brasileiro? Os senhores me desculpem, mas como entraram aqui? Perguntamos. A exposição terminou faz tempo. Ah, o nosso tetravô foi o pintor de um quadro muito importante que está nessa exposição. Eu vivo no interior e a minha irmã em Santos. Só hoje conseguimos vir. É aquele quadro famoso. Só teve quadro famoso na exposição. É um quadro de Dom Pedro. Ah, mas vocês são seguidores de Dom Pedro? Somos mais seguidores de Domitila. Ela que devia ter decretado a independência, não é? Ah, mas foi a Leopoldina. E a gente só repercute as histórias dos patrões e da corte oficial. Eu estou brincando. Somos professores. Viemos para o carnaval. Eu estou com a Maria Quitéria. Sério? Não, mas isso é claro. Eu sou federalista. Não posso ser a favor de Maria Quitéria? A minha irmã, desde que se mudou para Santos, só gosta da Domitila. Quase me obrigava a ficar na casa dela aqui no Rio depois de fechar para passar a noite lá. A minha filha se chama Maria Quitéria. Sabiam? Você sabe que tem uma rua chamada Maria Quitéria em Ipanema, aqui no Rio? Sei, claro. Foi de onde eu tirei a ideia. E como se chamava vosso avô? Debré. E tem uma rua com o nome dele também. Vocês são netos de Debré? Bisnetos. Tetranetos. Que eu saiba, ele não deixou descendência no Brasil. Oficialmente, não. Mas a nossa avó era muito próxima do Debré. É ela que aparece no quadro, Um Jantar Brasileiro. Entendi. Nós queríamos tirar uma foto do quadro do Jantar Brasileiro para mostrar para a família. Você sabe que é só ir buscar na internet, né? Mas nós queríamos ter uma foto presencial. Uma selfie com a nossa bisavó e a assinatura do vovô Debré no fundo. Não pode tirar foto.
Nós gostaríamos tanto de ver o quadro ao vivo antes que ele fosse embora daqui para Portugal. O quadro não vai embora, muito menos para Portugal. Foi para as reservas. O que são as reservas? No subsolo. Como assim? Isto que vocês estão vendo é apenas a parte exposta da coleção do museu. As reservas são onde estão acondicionadas e preservadas as peças todas, desde os quadros do Debré a objetos privados da família real, desde grilhões de escravos, as partituras do hino da independência. A Cleonice adoraria ouvir isso. Quem é Cleonice? A nossa babá. Quer dizer, a do meu filho agora. Mas ela também cuidou de mim e do meu irmão. Ela é muito patriota. Embalava a gente cantando o hino nacional. O hino da independência. Como se chama ela? Cleonice? A minha antiga babá também tinha esse nome. E também cantava o hino para ninar a gente. Eu devo a ela estar aqui hoje. Ela sabia tudo de história do Brasil. Não é possível que mais de uma babá cante um hino para embalar uma criança. Ela me fez esse colar aqui antes de ir embora. Ai, esse colar é igual ao meu. Ela cuidou de todas as gerações da minha linha ancestral. Até 1988, quando sumiu de repente. Foi quando ela veio cuidar de nós? Não. Não pode ser. Ela já devia ter uns 60 anos nesse ano. Não. Deve ser outra. É pena que já não está aqui nada. Mas querem visitar as reservas? Podem ver o jantar brasileiro e muito mais. Eu abro uma exceção. Não tem problema, porque estamos esperando a visita de um convidado especial, um senador, e vocês podem apanhar carona. Venham, mas atenção, tem que deixar o celular do lado de fora. E qual é o senador? O senador Orleans Bragança. Eu votei nele. Você votou nele? Votei, te contei. Não contou. Eu não aprovaria. Você foi votar no fulano que é contra o voto. Em todo caso, o voto é secreto. Ele vem pegar o coração de Dom Pedro I para levar de volta para Portugal. Cena 3, nas reservas. Cuidado com as cabeças. É muito estreito aqui, certo? A gente vai entrar em fila, não toquem em nada. Eu vou pegar a candeia no fim do corredor. Calor. É uma reserva tropical. As coisas estão na temperatura em que foram usadas. Mas não tem coisas aqui que vieram de Portugal? Tem. Essa candeia que estou usando é do começo do século XIX e veio com a corte, mas se aclimatou. Estão vendo agora? E vocês têm tudo isso aqui? Olhe, isso é da época da escravidão. É bem da época. Essa máscara impediu os escravos de comer. Querem experimentar? Não. Com licença, eu posso passar? Claro, Galdino. Galdino vai até os fundos da reserva. Senta, tira algumas cocadas do pote e come. O embrulho do papel faz muito barulho. E essa escultura? É o corpo de um archeiro? Ótima pronúncia, é assim que se fala, archeiro, pois eles carregam archas. Archas! Mas isso não é um archeiro. Essa é uma reprodução do corpo e do coração de Dom Pedro, que usamos para oficinas pedagógicas com crianças. Temos tudo de Dom Pedro I, Dom Pedro II e das mulheres deles. Pois é, nós tínhamos a esperança de ainda conseguir ver o coração. As ossadas estão em São Paulo ou aqui? Está tudo cá.
Temos até uma amostra das fezes do grito do Ipiranga. É daqui que se extrai a amostra de DNA para ver quem é herdeiro ou não da casa dinástica. E o senador é... Ai, Galdino, por favor, como assim fazer barulho? Eu só tenho este lugar para comer. E as visitas às reservas devem ser agendadas com antecedência. Isso aí é cocada? Exceções acontecem. Barulhos também. O senador, ele vem mesmo? Sim. Ele e minha filha vão fazer a lua de mel em Portugal. Tem um genro nobre. Ainda não. Precisam assinar papéis e oficializar a união. Maria Quitéria está revoltadíssima, mas disse a ela que a verdadeira revolução começa com a obediência. Não há nada mais revolucionário que a disciplina. Nisso eu tenho que discordar. Dom Pedro desobedeceu a Portugal para que acontecesse o Brasil e cá estamos, independentes. Mas Dom Pedro não deixou de ser português. Foi uma revolução obediente. Isso não importa. Importa tanto que existem pessoas lá fora com petições enormes para mudar o hino da independência. Lá fora onde? Na internet. Você não lê os comentários? A nossa canção de ninar. A babá vai ficar arrasada. Mas com que alegação? Pura sede por desobediência. Mas, bom, de fato, o hino foi composto para assinalar a abdicação de Dom Pedro I, que foi nossa segunda independência, de fato. Que bom que este templo conservará tudo. E esta é a partitura oficial do hino da independência. Eu posso tirar uma foto para Cleonice? Já podeis da pátria filho, ver contente a... Gente, não, tá bom, gente. Vocês não vão cantar. Vocês não precisam cantar tudo. Oi? Vocês vão cantar tudo? Não vamos. O eco aqui é magnífico. Galdino, onde está o quadro Um Jantar Brasileiro? Eu já embalei. Pois traga aqui para os nossos convidados verem. Galdino traz o quadro de volta e os professores passam a observar. Nos fale um pouco sobre esse jantar. O Galdino está treinando para ser guia desse museu. Temos um casal sentado à mesa, jantando. Uma criada refresca a senhora com um abanador. Um criado aguarda, de braços cruzados. Um terceiro criado, do qual só vemos parte do perfil, observa de fora, talvez na cozinha. Há dois meninos nus, talvez filhos dos criados. A senhora dá comida a um deles. O outro está sentado no chão, comendo. Isso a gente vê, Galdino. Isso são dois meninos? Fale aquela outra coisa. O hábito de possuir cativos domésticos e o uso de escravos de ganho constitui o elemento mais característico e bizarro do Rio de Janeiro, até a segunda metade do século XIX, quando a imigração de proletários portugueses muda radicalmente a composição social na cidade. Galdino mostra um outro quadro. A truculência escravista também rompe na cena singela que representa uma senhora brasileira em seu lar. Não é isso, não. Olha, pode deixar, Galdino. A coroa portuguesa foi a principal beneficiária do tráfico. Eles que davam as concessões do tráfico negreiro. Em todas as casas, a todo instante, pairava a ameaça do açoite, da pancada, da violência. Cada grama de açúcar, de café, cacau consumido nas cidades e nas terrinhas europeias equivale a 1 litro de sangue, suor, lágrimas, tudo combinado. É preciso desmontar esses mitos, esses quadros. Mais alguma coisa? Nossa, de onde ele tirou isso? Coisas que ele anda lendo, de historiadores que só querem denegrir a imagem do Brasil. Não pode dizer isso. Não, mas é realmente o que querem fazer.
Enegrecer a história? Bom, a história tem um lado negro, o lado dos negros, melhor dizendo. Mas não seria melhor se estivéssemos todos do mesmo lado? Você já se perguntou quem criou os lados? Por favor, Galdino. Não está na sua pausa? Galdino sai para os visitantes. Ele costumava dormir aqui, ainda muito apegado ao seu espaço. Eu arranjei trabalho para ele nessa empresa de carregadores. Ele está muito melhor, mas Ele pertinente. dormia aqui? Sim, eu criei como uma mãe cria um filho. Me apareceu aqui um dia nas reservas, estático, branco de fome e de frio, e eu recolhi no meu colo, como se fosse meu. Mas ele é de onde? Não, o teste de DNA diz que ele é apurinano, mas eu olho para ele, para mim. Para mim, ele é um menino Jesus. Você quer um copo de água com açúcar? Ah, mas você pensa que isso aqui é o quê? Uma novela e eu estou tendo um chilique? Isso é coisa séria. Estamos falando do patrimônio nacional brasileiro. Desculpa, minha irmã, ela só estava querendo ajudar. Tá certo, tá certo. Me desculpe. Não, você tem razão. Eu preciso tomar alguma coisa. Eu mal almocei com a ansiedade dessa visita. Não, mas vamos continuar. Ok, venham por aqui. Aproveitamos e vamos ver uma coisa muito especial. Aqui era a cozinha. E esse é um dos cardápios históricos que refazemos em oficinas pedagógicas para donas de casa. Estamos preparando uma canja segundo a receita preferida de Dom João VI para o senador retemperar as forças. Podem usar a colher de Dom Pedro. Muito gostoso. Diferente, não é? O que será? Paca? Tatu? Arara? Não, mas é uma ave. Papagaio? É uma ave comum. Nada. Comum. Como? Tipo pombo? Isso! Pombo? Isso! A gente tem uma criação de pombos. Como é que tem pombos aqui? Temos aqui os descendentes dos pombos da abolição, os mesmos que vocês viram na foto. Mas eles não tinham sido libertados? São pombos de criação. Voltam sempre ao ponto de partida. Você me fez comer caldo de pombo? Você não se lembra dessa receita? A receita da sua bisavó, que está no quadro Um Jantar Brasileiro. Canja de pombo selvagem. Pombo orgânico. O senador sabe o que a criptococose faz? Não era frango que ele comia, não. Era pombo. Eu tenho fobia de pombo! Olha, irmã, talvez a melhor maneira de curar a sua fobia seja comer a sua fobia. Os pombos têm muito ferro. É bom para o coração. E esse caldo tem valor histórico. Ei, onde você vai? Visitante 2 sai. Bom, o senador está chegando. Olha, eu gostaria mesmo muito, muito de ver o coração. Mas agora sua irmã foi embora, estás a ver? Logo ela volta. Tem mais pombos lá fora do que aqui dentro. Ó, já estou ouvindo passos. Deve ser ela voltando. Quer ver o coração, então? E o senador, claro. Cleonice entrando. A sua sorte é que eu tenho mãos firmes. A moça saiu e quase me fez derrubar todos os doces. Ai, chegou na melhor hora. Estávamos indo ver o coração. O senador chegou? Ainda não. Muito obrigada, Cleonice. Eu não sei o que seria do apetite do senador sem você. Eu acabei de deixar um tabuleiro enorme aqui. E Galdina me avisou que você estava pedindo mais.
Eu fiquei com medo de não ser o suficiente para o senador. Ele gosta muito desses doces. Deixa eu te apresentar este visitante, tão patriota quanto eu. Ah, nos esbarramos lá fora. Eunice? Olha, o mesmo nome da babá. Da minha saudosa babá também. Cocadas para o senador, hein? Devem ser muito boas. Aqui passou por toda a geração de Orleans e Bragança. A legítima. Ela que deu a receita do caldo. Ah, mas a receita do caldo de pombo era quando os pombos eram selvagens. É primorosa essa receita, Eunice. Olha, a minha irmã também gostou, mas ela tem fobia de pombo. E ela comeu? É por isso que saiu daquele jeito. Você não vai mesmo chamar sua irmã? Como eu vou convencê-la a voltar? É melhor você ir atrás dela. Já pensou se ela cai no buraco da Rua Debré? Um buraco na rua? Enorme, enorme, engolindo tudo. Do jeito que saiu atordoada, ela pode não ver o caminho e... Eu vou atrás dela. Visitante 1 sai. E como vão as vendas, Cleonice? Ótimas. Em breve eu vou abrir uma loja. Física? Sim, Por qual região? aqui mesmo, pelo centro. Alguns espaços estão sendo liberados para a entrada de comércios. Deve ser um investimento alto. Sim, eu tenho me organizado. É a sua primeira vez aqui? No Paço? Ah, não, não. Não, nas reservas do Paço. Ah, sim, sim, aqui é a primeira vez. Antes eu só tinha ouvido falar. Ah, agradeço ao senador. No fundo, ele que está promovendo tudo isso. Quer conhecer melhor aqui? Olhe, aqui estão as relíquias. A cabeça de Tiradentes, as ossadas dos outros inconfidentes, os corações dos independentistas e o de Dom Pedro I. Mas isso é português ou é brasileiro? É um bocadinho de ambos os dois. Estão muito bem conservados. Sim, nós vamos também substituindo esses corações por outros de independentistas mais recentes. Eu tenho muitos itens do tempo da escravidão que talvez lhe interessem. Veja esses objetos. Eu mesma trouxe lá de Ouro Preto. Meu pai doou para o museu. Peça dos séculos XVIII e XIX. Uma algema. Uma gargalheira. Uma peia. Parece que isso interessa muito mais a você. E ao seu pai, é claro. Interessa pelo valor histórico, certamente. Pois então, seria coerente ter uma placa na entrada dizendo: por aqui passaram os lucros da colonização, da extinção, da escravidão e do racismo, a caminho dos cofres de Portugal e do resto da Europa, para decorar os salões nobres e as universidades e os palácios onde são articuladas as palavras, as gramáticas e as regras que nos prendem aos senhores. Esse é um lugar só para preservar as memórias, não temos um viés político. Mas não estão recebendo um senador? Assim como recebo você neste momento. Tem coisas aqui que eu achei que já tinha ido embora para Portugal. É porque pensou isso. Eu li no jornal. No jornal? De papel? No aplicativo. Eu pensei que tinha tudo ido embora depois do dia 7 de setembro passado. Não, a gente esperou até o início de janeiro. O senador vem pegar para levar. Que bom. Escute, eu acredito que você esteja muito atarefada, né, com a abertura da sua nova loja, mas realmente
Eu estou precisando de uma pessoa que pudesse me ajudar a cuidar dessas reservas. Nesses tempos de crise, seria bom ter na mão um trabalho mais seguro, não acha? E o Galdino? Ele já não te ajuda? Ah, sim, mas é muito novo. Eu preciso de alguém com mais experiência, sabe? Aham. E eu ficaria com o seu cargo. Não. Bom, eu sou a conservadora. Você seria como uma espécie de assistente pessoal. Não teria tempo para cuidar da sua agenda. Ah, não me diga já que não. Não. Não se recusa uma proposta sem antes ouvir tudo o que ela tem a oferecer. E não se negocia com quem ainda não fez questão de pagar a sua dívida histórica. Cena 4. O coração de Dom Pedro fala. O corpo de Dom Pedro busca o próprio coração. Galdino e visitante 1 fazem o alto do corpo e do coração de Dom Pedro para o senador. Qual de nós morreu primeiro? Eu não lembro de te ver chorando. Eu vi teu sangue voltando para trás, as pontas dos dedos secando. Eu te vi parar sem poder crer. Foi quase no mesmo instante. Eu cabia na tua mão. Hoje eu levo a mão ao peito e não te encontro. Você e eu morremos quase ao mesmo tempo. Não pare de bater. Não pare. Onde você está? Eu vou te buscar. Venha me buscar, que eu ainda sou teu. Eu te sigo ainda. É o teu sangue que assenta na terra quando piso o chão e caminho. É o teu compasso que marca o passo. Coração independente, coração que não comando, vives perdida entre a gente, teimosamente sangrando. Coração independente, eu não te acompanho mais, para, deixa de bater. Se não sabes aonde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Se não sabes aonde vais, porque teimas em bater, eu não te acompanho mais. Cena 5. Galdino termina o seu trabalho. Vocês acham que o senador gostou? Eu acho que o senador estava até comovido. Foi por isso que ele foi embora assim às pressas. A sua filha é muito bonita. Galdino, o senador fez algum comentário? Entraram no carro sem dizer nada. Já está tudo pronto para seguir, então, Galdino? Sim. Só faltam essas peças. Eu estou levando tudo agora e despachando para Portugal, junto com o coração e o senador. Não entendi. Você entendeu, sim. Foi o que eu disse. Vai tudo. O desembarque da imperatriz Dona Leopoldina, o casamento de Dom Pedro e Dona Amélia, o hino da independência, a coroação de Dom Pedro, o quadro das escravas negras de diferentes nações, a alabarda, a janela do dia do fico, as algemas, as gargalheiras, as palmatórias, as peias, os viramundos, as candeias. Galdino, não faça confusão. As coisas vão para o Museu Nacional e o Museu do Ipiranga. O resto fica aqui e irá mais tarde para o Memorial da Colonização. Para Portugal é só o coração. Você está enganada. É para devolver ao remetente o corpo e as estátuas de Dom Pedro.
Só não vai o passo porque eu não tenho 4 braços. Mas o resto vai tudo. E o senador vai junto. Eu queria lhe dizer isso já. E depois podem acompanhar na TV. Vai soltar esses pombos. Vai. Galdino, não é hora de fazer piada. Galdino para Cleonice. Me ajude a levar tudo isso lá para cima. Bisnetos do Debré podem ajudar também. Só estávamos de passagem. É hora de ir. Não, você não vai a lugar nenhum. Nem mortos nós vamos nos separar desses quadros, dessas peças, dessas relíquias brasileiras. Ah, então você também quer ir. Cuidado, ele está armado. É uma archa? São os pincéis do Debré. Ele luta capoeira. Cleonice apontando os grilhões. Isso aqui. Isso Também talvez vai? seja preciso. Ajudem aqui, então. É melhor fazer tudo o que ele disser. Galdino e visitante 1 prendem a conservadora. Galdino, eu te criei, pelo amor de Deus! Moço, não faça isso. Vamos conversar, tudo pode se resolver. Visitante 1 para a conservadora. Veja bem, nós temos as ruas e as praças com os nomes para nos lembrar da história. Deixe-lhe levar as coisas. Galdino para visitante 2. Você mesmo, vai libertar os pombos. Cleonice para visitante 2. Vá fazer isso. Eu não, Vá. mas eu tenho medo de pombos. Você sabe que seu medo de pombas é o medo da abolição, não sabe? Tem mais medo dos pombos ou de mim? Visitante 2 sai. Galdino para visitante 1. Você, me ajude a levar isso lá para fora. Nós poderíamos ficar com um jantar brasileiro? Eu juro que eu não conto para ninguém. Vai tudo embora, cara. Eu quero independência da independência, do primeiro e mais ainda, do segundo reinado, da República Velha, do Estado Novo, de tudo. Eu quero o fim da colonização, que continuou depois de morta. Falta uma segunda independência e uma segunda abolição. Vai ser o fim desse mundo. Os pombos esvoaçam pela sala. Eu vou para todos os cantos. Eu estou em todos os lugares, livre como os pássaros. Eu vou cobrar de vocês tudo aquilo que me roubaram. Casa, saúde, meu povo. Do meu tabuleiro, revoluciono a história. Estes são os meus pés, meu território. Essas são as minhas mãos, também meu território. Esse aqui são os meus olhos, aqui também é território. Meu nariz, meus peitos, minhas orelhas, minhas costas, minha boca, meu corpo, minha mente, minha casa, meu território. O meu corpo diz querer ter asas para voar à plenitude. Mas as patas que a natureza me deu me fazem correr atrás disso. Logo, então, eu sou a própria natureza. Minhas asas foram arrancadas, apagadas, tiradas. Mas será que elas existiram algum dia? Eu corro para encontrar a minha avó. Mas ela não vem a meu encontro. Mas se vovó não me responde e não vem a meu encontro, eu vou deitar nessa terra, sentir o cheiro dela e vou ocupar essa terra e ir atrás da memória. Eu sorrio, canto, encanto, bebo e como. Eu sonho, eu me acho bebê. Eu pego, cuido. Ele não tem asas mesmo. Aliás, eu percebo que eu nunca estive. E eu entendo que eu preciso lidar com a minha condição. Eu olho para um espelho que me deram e recomeço a tentar me ver bonito, pleno, capaz, livre e independente. O meu reflexo diz que eu devo fazer as pazes com o sol. Fazer as pazes com a terra. Fazer as pazes com vovó. Com o silêncio dela. Mas como?
Como fazer isso? A conservadora balança a cadeira para se libertar, derrubando a candeia. Tudo começa a arder. Todos saem, menos a conservadora. Epílogo. Coro dos pombos papagaios. Denúncia! Boiada invade as ruas de todo o Brasil, gerando caos e confusão nas maiores vias terrestres. Testemunhas afirmam terem visto bois e vacas se utilizando da língua portuguesa para se comunicar. Entre um mugido e outro, os mesmos comiam pelo cu e cagavam pela boca. Foi uma chuva de merda para todo lado. Brasil 200 anos. Aqui são outros 500. No próximo bloco, parece que o líder da boiada está em estado grave no hospital. Devido ao excesso de bosta pelo corpo, o rei do gado declara no hospital mesmo que não colabora com esse tipo de conduta dos seus apoiadores. Plantão jornalístico. Brasil 200 anos. Aqui são outros 500. Última hora. Um incêndio devastou essa noite o Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, sem causar vítimas mortais. A conservadora do Paço foi resgatada por funcionários que tinham acabado de carregar as peças para a realização da exposição sobre a independência em Portugal. A conservadora, dada como desaparecida durante horas, foi encontrada a bordo do avião com destino a Portugal. Criação clandestina de pombos causou curto-circuito. O incêndio alastrou devido a uma candeia do século XVI que ainda tinha óleo de baleia de quando os cetáceos viviam na Baía de Guanabara. Não sobraram nem as paredes. É isso, gente. Obrigada. E, bom, agora a gente vai ter uma fala do Gabriel Siqueira, historiador, e logo depois a gente abre para o debate. Bem-vindo, Gabriel. Eu vou tirar o vídeo, tá? Para você conseguir projetar melhor as imagens que você quiser projetar. A gente não está mais vendo a sua imagem, Gabriel. Voltou. Agora, você está sem microfone. Não, o seu microfone está fechado. Você... Você consegue desativar, quer dizer, ativar o microfone? O seu microfone aparece fechado para mim. Será que o Jorge precisa Não, ativar? não. Ativar a gente não consegue, a gente consegue desativar. Se você não estiver conseguindo, Gabriel, aí eu vou sugerir que você saia e entre de novo, né?
Nada ainda? Então sai e entra de novo. Acho que a gente pode se renomear, né? Porque por causa da gente falar alguma coisa com o Gabriel e tal, o nosso nome já fica... Se é que fica, né? Chegou. Vamos ver se agora dá certo. Agora sim. Oi. Tá vendo? Então, boa noite, Gabriel. Boa noite. Desculpa, gente. Bom, esse é o Gabriel Siqueira, historiador, que vai fazer uma fala. Jorge, ia te apresentar, já que você apareceu, né, e ficou escondido aí todo esse tempo. Esse é o Jorge, nosso dramaturgo. Tudo bem, Jorge? Você quer falar alguma coisa agora, Jorge, antes do Gabriel? Não? Então eu vou sugerir que a gente tire o nosso vídeo só para ele ficar com a tela grande, porque eu acho que ele vai projetar algumas, né, algumas imagens, né? Fica à vontade, Gabriel, é com você. Tá bom. Bom, gente, rapidamente, boa noite aí, já uma avançada hora, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas falando um pouquinho, então, primeiro que estava atento aqui à leitura do texto, vi que vocês fizeram algumas alterações, né, e propostas e tal. A gente debateu naquele dia, lá no Paço, né, um pouco sobre a questão de perspectivas durante os 200 anos, ou esse processo histórico dos 200 anos da independência. Né? Então, hoje eu vim trazer duas versões de uma mesma história, né? Ou da mesma história, ou de mesmas histórias, né? Duas possibilidades narrativas históricas sobre os 200 anos da independência. E uma delas eu queria mostrar aqui, e falar aqui um pouco, que agora, no Carnaval do Rio de Janeiro, a Beija-Flor de Nilópolis fez um enredo sobre os 200 anos da independência. Não sei se todos aqui acompanharam, né? Mas a Beija-Flor fez um enredo para o Carnaval 2023, chamado Brava Gente, o Grito dos Excluídos e o Bicentenário da Independência, um projeto do Alexandre Lousada e do André Rodrigues, conhecidos nossos, que são, né, os carnavalescos da Beija-Flor de Nilópolis. Então, eu queria trazer alguns elementos, porque acho que a gente até brincou, né? A gente vinha brincando nas últimas apresentações, né? Naquele
momento ali também de reflexão pós a primeira leitura, que existem infinitas possibilidades de contar uma história, né? Inclusive instrumentos diversos, veículos para a gente contar, para a gente narrar a história. Eu sou da teoria, da história, de que a história ela também precisa ser bem contada, ela também é uma narrativa, uma forma de se contar a história. Faço uma crítica, né, ao figurino, entre aspas, francês, acadêmico, de como se conta história no Brasil, e por isso eu trouxe o samba-enredo, porque acho que a cultura, principalmente o carnaval, como uma expressão máxima, né, das invencionistas brasileiras, tem uma forma de contar a história muito, não só muito mais popular, mas também muito mais qualificada, muito mais erudita, ao mesmo tempo sem excluir ninguém, né? O carnaval, a avenida, é extremamente erudito, ao mesmo tempo é extremamente popular. Existe uma mística, né, dialética do processo de contar a história do carnaval que eu considero bastante importante e que a gente pode nos ajudar a tecer e a refletir sobre a realidade. Então, eu trouxe duas perspectivas históricas. Então, esse enredo da Beija-Flor, chamado Brava Gente, o Grito dos Excluídos, o Bicentenário da Independência, colocou que eles iam falar dos 200 anos da independência por uma questão de ordem e por uma questão de desordem, né? Que eles iam tentar falar sobre a ordem, né, estabelecida pela independência e também da desordem estabelecida por esse processo. Então, enfim, essa independência, eles vão fazer um mix também com a independência da Bahia, no 2 de julho, né? O triunfo também da independência da Bahia e de outras perspectivas também. Então, eu acho que é importante a gente, inclusive, utilizando o próprio hino da independência, né? Então, inclusive, é importante a gente trazer alguns elementos que eles trouxeram para a avenida, né? Um deles, depois eu vou passar essas imagens aqui para vocês, mas também passei para a Daniela, só para a gente não perder tempo, né? Não ficar também muito tarde, porque todo mundo não avançar da hora, né? Mas o enredo, por exemplo, a samba enredo da Beija-Flor, por exemplo, ele tem o seguinte refrão: vim cobrar igualdade, quero liberdade de expressão. É a rua pela vida, é a vida do irmão, abaixada em ato de rebelião. Esse é o refrão um pouco do que vem a proposta da Beija-Flor. E logo de primeira, eles citam os seguintes versos, tentando dar largada nisso que eles vão falar da ordem na desordem, ou da desordem na ordem dos 200 anos da independência, né? A revolução começa agora, onde o povo fez história e a escola não contou. Marco dos heróis e heroínas, das batalhas genuínas, do desquite do invasor. Naquele 2 de julho, o sol do triunfar e os filhos desse chão a guerrear. Sangue do orgulho, retinto e servil, avermelhava as terras do Brasil. Então, ele traz uma perspectiva de luta, de resistência para o processo de independência, né? Uma perspectiva que a escola não contou dessa resistência e dessa revolução que aconteceu paralelamente àquela independência negociada ou à emancipação política. A gente falou no primeiro debate, né? Uma negociação por cima entre atores, né? Portugueses, principalmente, né? O próprio Pedro I, né? Que vai dar esse primeiro grande elemento para a gente falar do Brasil das histórias avessas, que é a separação do Brasil e Portugal declarada por um português, né? Eu falei isso naquele momento, que faz a sua primeira viagem, a sua viagem para angariar apoio à independência, justamente pelo Vale do Café, onde ele necessitava do apoio da elite econômica do Brasil, que eram os grandes proprietários de terra e de escravizados, né? Inclusive, naquela linha no que a gente falou também naquele primeiro encontro, né? Os ciclos econômicos do Brasil, que o ciclo do Carlos Cambo, o Vermelho Brasil, Pau Brasil, depois
cana, depois o ouro, depois o café, entendendo que a escravidão é que, na verdade, é um grande círculo econômico de longa duração da história do Brasil. E aí, naquela negociação que nós falamos por cima, cujo primeiro coisa pré-estabelecida na independência do Brasil era que o Brasil não poderia se juntar ou reconhecer a independência das nações africanas que também eram posse do Império Português, né? Coisa que a gente fala pouco no dia a dia, né? E aí a Beija-Flor vem dizendo o seguinte, né? Desfila o chumbo da autocracia, a demagogia em setembro a marchar. Aos renegados, barriga vazia, o progresso agracia quem tem para bancar. A ordem é o mito do descaso, que desconheço desde os tempos de Cabral. Ali dá um canto o direito, porque aqui o preconceito tem o conceito estrutural. Pela mátria soberana, isso é muito interessante, né? Que eles trocam pátria pela mátria soberana, eis o povo no poder. São Marias e Joanas, os Brasis que eu quero ter. Enfim, depois ele volta para o segundo refrão, o refrão principal, né? Deixa Nilópolis cantar pela nossa independência, por cultura popular. E aí o refrão principal, né? Ou abram alas ao cordão dos excluídos, que vão à luta e matam seus dragões. Além dos carnavais, o samba é que me faz subversivo beija-flor das multidões. Inclusive, é esse o símbolo lá que vem um beija-flor, tem logo um indígena naquele carro alegórico matando o dragão da independência. Então, um desfile bastante interessante da Beija-Flor. Eu queria trazer como uma forma de contar a história dos 200 anos da independência, uma forma bem sucedida, numa perspectiva crítica e afro-referenciada também de contar essa história. Por que eu trouxe a Beija-Flor para a Casa Vazia, para a gente trazer esse diálogo, e depois eu vou mostrar mais um samba para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui e fazer uma troca rápida, né? A Beija-Flor e o processo de contar a história nos exige e pode nos colocar diversas formas, tá? E eu digo isso porque no último encontro nosso, nós ali escutamos muitas críticas, escutamos muitas perspectivas, mas, sobretudo, propostas e escolhas que, nos caminhos que vocês pretendem traçar na peça, e aí não me metendo, mas me metendo e trazendo algo que eu acho que eu posso contribuir, as escolhas também, elas são passíveis de defesa crítica, mas também passíveis de defesa, né? A gente escolheu contar a história num determinado formato. Tem problemas aqui, ali, aqui, lá, como esse próprio enredo da Beija-Flor, ele apresentou algumas questões, né? Ele tentou tratar de uma forma mais abrangente e não passou por outras questões. Alguns críticos, entre a galera que curte carnaval, que faz história, que tem a perspectiva, dizem, beleza, mas por que não trouxe alguns outros elementos, né? Sobre a Constituição da Mandioca, sobre a Noite das Garrafadas, sobre as revoltas das Cisplatinas e outras revoltas também quilombolas desse período. Escolheram fazer uma coisa mais abrangente, fazer uma leitura poética do samba e trazer esses elementos para o projeto mais das alegorias, adereços e também das alas, né? A ala, por exemplo, eu vou colocar depois as fotos para você, que era Brasil, Terra Indígena. Então, um enredo que não citou muito, faz a questão do samba, né? Do avermelhado do Brasil, mas escolheu mostrar alguns pontos que o samba ou que o enredo nas próprias alegorias, nas próprias alas. Então, estou dizendo isso para fazer uma referência com a peça no sentido de que, quando se faz escolhas, a gente pode ouvir, mudar, mas também podemos fazer defesas dessas escolhas que foram feitas. Tem um outro samba que aí eu dialogo também, e eu estou fazendo aqui analogias com
o texto de vocês, que é um samba de 1969, que é um samba do Império Serrano, que hoje se conta a história desse samba. Eu não sei se vocês conhecem, aliás, se alguém quiser interagir, não tem problema, chama-se Heróis da Liberdade. Né? É um samba de 69 que foi para a Avenida 2 meses depois do AI-5, do Ato Institucional número 5. É um samba clássico, né? Muito clássico, o samba do Silas de Oliveira, né? Que é um dos maiores vitoriosos compositores da história do carnaval, o samba do Império Serrano, né? Que esse ano, infelizmente, caiu lá com o enredo do Arlindo. Mas esse samba, ele foi para a Avenida 2 meses depois, no Carnaval de 69, pelo Império Serrano. Né? E era um samba que homenageava os heróis da liberdade, homens e mulheres livres, né? De Palmares, combatentes das lutas de independência, abolicionistas, republicanos. O samba era esse. Hoje, esse samba ele foi considerado também, na época, como um samba subversivo. Né? Naquele fevereiro, tinham 2 meses do AI-5, né? Cantar a liberdade poderia adquirir um caráter altamente subversivo. Só que eu vou ler aqui o samba, mostrar para vocês. Na verdade, nós estamos falando de um samba que contou a história oficial. Esse samba de 69, ele, apesar de falar da liberdade, o Silas de Oliveira e, óbvio, os sambistas sabiam o que estava se passando no Brasil. Né? Aliás, a perspectiva histórica sobre a ditadura ignorou a morte de compositores, líderes comunitários, associações de moradores, etc. Ficou uma leitura, muitas vezes, da ditadura como, né, os grandes perseguidos, os estudantes brancos de classe média, estorteanos, etc., quando as lideranças populares fala-se muito pouco. Né? Essa é uma crítica que a gente faz a essa perspectiva histórica. Mas, e aí, o que diz esse samba, por exemplo, do Silas de Oliveira, do Mano Décio da Viola e tal? Né? Ele diz o seguinte, né, passava a noite e vinha dia, o sangue do negro corria, dia a dia, de lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Largo da Bica, local da opressão, aí ele olha a perspectiva oficial da história. A fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão. Com flores e alegria veio a abolição. A independência laureando o seu brasão. Então, olha a perspectiva sobre a independência, sobre a abolição. Né? A fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão. Com flores e com alegria veio a abolição. Então, a perspectiva totalmente oficial da história. Ainda assim, esse samba, obviamente, foi censurado, recortado, uma confusão tremenda para sair. Né? Mas teria sido um samba que desafiou a ditadura simplesmente por falar de liberdade, mas um samba que contava a história oficial do Brasil. Logo depois ele fala: com flores e alegria veio a abolição, a independência laureando o seu Brasil. Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarim, cantavam assim: já raiou a liberdade já raiou. Essa brisa que a juventude afaga essa chama é a evolução em sua legítima razão. Não tem comprovação, mas alguns dizem que seria a revolução em sua legítima razão. Né? Teria sido trocada a revolução pela evolução em sua legítima. O Silas de Oliveira e o Mano Décio foram chamados do DOPS para prestar esclarecimentos sobre o teor subversivo, e lá eles, ao serem questionados sobre isso, responderam: olha, eu não tenho culpa de retratar a história do Brasil. Aí eles disseram: não fui eu que escrevi a história do Brasil, eu apenas retratei as coisas que aconteceram. Então, só para a gente... As perspectivas de contar a história, elas também têm diferentes observações, diferentes olhares, dependendo do momento histórico em que se esteja contando. Então, quando se coloca que nós estamos fazendo uma peça
ou nós precisamos ter uma narrativa com algo a mais em 2023, é verdade. Precisamos trazer coisas a mais sempre, né? Mas isso há que se fazer um debate para o período histórico em que está se colocando. Então, talvez algo que a gente considere super engajado, ou que a gente considere super engajado hoje, na época, era só uma narrativa. Inclusive, a narrativa desse Samba do Império, que foi censurado, que foi discutido, etc., era totalmente a ideia da história oficial, mas fazendo um viés de exaltar a luta por liberdade. Não sei se ficou claro para vocês, mas eu fiz hoje uma fala que eu não queria ser repetitivo em perspectivas históricas que a gente já apresentou, mas mostrar para vocês que a leitura, para quem observa, tem uma série de nuances, né? e posições que a gente precisa ouvir, precisa escolher, em algum momento, inclusive, defender as nossas escolhas. Então, mostrei aqui 2 sambas. Esse samba, por exemplo, da Beija-Flor, samba considerado extremamente crítico, né? Extremamente avançado, né? Uma novidade. Beija-Flor fez muitos enredos afro ao longo da história nos últimos anos, teve lá suas escorregadas, e esse ano resolveu vir para uma crítica maior aos 200 anos da independência, em função de não ter tido carnaval no último ano, aquela coisa. Então, esse enredo é considerado super crítico. Para mim, um enredo muito tranquilo, né? Que foi muito festejado, muitas lideranças do movimento negro presentes, etc. A Mangueira fez uma ideia dessa, uma história de linhagem gente grande, lá em homenagem a Marielle, também em 2019, etc. E o Império fez esse samba contando os heróis da liberdade da perspectiva oficial da história, né? Da abolição como algo tranquilo, negociado, e que aconteceu com flores e alegria, mas considerado naquele período de ditadura algo subversivo. Então, temos muitas dessas nuances ao falar sobre os anos da independência e ao falar sobre a história do Brasil. E aí eu falo da história do Brasil e fiz aquela primeira fala lá, para finalizar, né, uma perspectiva afro-referenciada, né? As pessoas hoje falam assim, a afrocentrada. Eu uso essa perspectiva que é um pouco diferente, de afro-referenciada, que é contar a história a partir de referências, né, da personagens e referências, não só da personagem da cultura afro-brasileira, mas também a nossa referência epistemológica, a nossa referência ideológica, a nossa referência da nossa construção enquanto indivíduo, enquanto coletivo afro-brasileiro. Então, essa é uma linha que a gente pode sempre incrementar na leitura, ou na peça, ou que seja afro-referenciado. Isso é um tom a mais, né? Agora, isso também não se resolve por si só, né? Ao mesmo tempo, essas nuances, né? do tom da crítica ou da perspectiva crítica de quem escreve, de quem observa, tá? Então, é um pouco disso que eu queria tratar a partir desses 2 sambas, né? O samba, por exemplo, que contava a história oficial, foi caçado, foi considerado muito mais subversivo do que aquele que se pretendia subversivo nesse momento. Então, não sei se isso ajuda ou se confunde, mas eu queria hoje fazer uma fala em cima desses 2 elementos da cultura para dialogar com vocês. Aí eu finalizo por aqui, porque eu vou... e um detalhe, para a Daniele poder aparecer novamente, a gente poder trocar. Eu mandei aqui, eu vou tentar ver se eu consigo projetar aqui. Sim, está aqui. Okay. Não são essas imagens. Espera aí. Vou tentar
mostrar aqui para vocês as fotos. Enquanto isso, o Daniel pode entrar aí rapidinho, a gente, se tiver alguma questão para a gente trocar. São as imagens inclusive do desfile da Beija-Flor, né? Não, só dizer, enquanto você procura as imagens, que você falou, não sei se confundiu mais, ou se não, é maravilhosa a sua exposição, não confunde não, é muito, muito interessante. Show. Porque eu queria um pouco pegar um pouco dessas tá aqui, nuances, né? Porque são perspectivas de momento, de público e de momentos históricos diferentes. Também para a gente não assumir e não admitir tudo como verdade absoluta. Se é que vocês... agora vai. Opa. Me entendem. Ó. Sim, concordo totalmente. Vocês estão vendo aí? Não. Não. Peraí. Não estou conseguindo. Agora sim. Viram aí? Não, na verdade, eu Atrás estou de vendo... você, né? Atrás de você, mas acho que não é isso, né? Não era isso. Que loucura. Entrou atrás de mim, não era isso. Agora essa... ó. Tá entrando atrás de mim. Que doideira. Estou achando interessante, acho que funciona. Essa imagem aí, legal. Estão vendo aí essa imagem? Sim. Vamos ver se funciona. Essa imagem, por exemplo, é uma senhora, né, escravizada, ou aí teve um debate do Rio sobre isso, né? Se é livre, se é escravizada, olha como é que são as coisas. Tecendo a bandeira do Brasil, né? Porque tem aquela imagem clássica, né, da Princesa Isabel, também tem uma de uma senhora branca lá tecendo a bandeira. Aí eles fizeram uma imagem crítica, né, das negras tecendo a bandeira do Brasil, que foi o principal carro alegórico que chamou mais atenção da Beija-Flor, né? Ela aparece aqui também. O Herói da Liberdade, esse balão aí que solta, ele sobe, depois aparece alguns heróis, aparece Zumbi, aparece a Princesa Isabel e outros também, do desfile de 69 do Império, 2 meses depois do AI-5. E esse aqui foi o que chamou mais a atenção da Beija-Flor. Então, só essas imagens que eu queria mostrar. Eu mandei para a Dani também, depois vocês podem compartilhar e trocar o link, né? De todo o histórico do enredo, né, da Beija-Flor, e também da história desse samba que teria, entre aspas, desafiado a ditadura, apesar de ser um samba que narra a perspectiva oficial da história brasileira. A perspectiva dos heróis da liberdade, mas de forma oficial. É isso, gente. A gente também não se estender muito. Bom, Gabriel, muito obrigada. Convido todo mundo a abrir as câmeras e não sei se temos muito tempo, né, para algum debate pela hora mesmo. O Jorge está lá em Portugal, né, já é 1h da manhã em Portugal. Mas, enfim, se alguém quiser falar uma última coisa, ou enfim. Eu queria, Dani, agradecer agora Claro. a fala do Gabriel, que foi muito elucidativa, e foi um belo contraste, e queria agradecer a leitura também, que foi muito boa. Então, como eu não tive no outro dia, tenho muita pena, mas agora foi um prazer ouvir as palavras, e também, como nós mudámos muita coisa, é uma felicidade, podemos experimentar assim, ver de uma maneira, ver de outra, e
Me senti como quando estávamos no ensaio e alterando no Google o texto e vocês iam reagindo. Aqui eu senti um pouco ao contrário, porque a leitura fez-me pensar em montes de coisas. Então, é isso. Obrigado. Ah, que ótimo. Você que foi reagindo dessa vez, né, Jorge? Sim, isso. Bom, então é isso. Acho que a gente pode continuar esse papo aí pelas redes. Acho que você pode divulgar suas redes aqui. Então, a gente vai postar, né, Lucas? O Lucas é o nosso assessor de internet. A gente vai postar. Acho que a gente pode postar tudo e pode postar também separado para as pessoas, para a gente divulgar essa que é muito interessante essa fala do Gabriel, essa análise, né? Que ficou bem sucinta e bem interessante. A gente também pode divulgar isso. Acho que a gente pode se despedir, se quiser deixar as suas redes aí, a gente escreve também, mas se quiser falar. As minhas redes, vocês têm a minha que você está falando, Dani? Sim, digo é porque eu vou postar isso aqui lá Claro. na internet, aí quem assistir, eventualmente, quiser saber mais de você, entendeu? A minha é @GabrielSiqueira19. @GabrielSiqueira19 no Instagram e @GabrielPSG19 no Twitter. Mas eu posso mandar por escrito bonitinho também, para a galera que quiser seguir Maravilha. lá. A gente trabalha também nessa linha histórica aí, afro-referenciada. Maravilha, gente. Então, só agradecer muito e nos vemos. E vamos postar a nossa leitura e também a fala do Gabriel. Beleza, então? É isso. Muito Valeu, obrigada. Gabriel. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigadão, Valeu, Gabriel. obrigadão. Muito bom te ouvir. Boa noite. Muito bom. Valeu, Obrigada, gente. Gabriel. Valeu. Obrigada. Abraço. Tchau, gente. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.